Graça e paz, meu nome é Lilian Freitas, quero compartilhar a palavra do Senhor com você, quero ler ele aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 1 e 3. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Agora quero ler aqui em 1 Samuel, no capítulo 19, no versículo 1 e 2. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Agora quero ler aqui em 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 1 e 7. Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? No versículo 7. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Bom, hoje nesse dia eu quero falar um pouco acerca da história de Davi, da história de Jonatas e da história de Mefibosete, que era o filho de Jonatas. A história ela retrata um pouco, né, o reinado de Davi, o começo ali então, né, de quando o Senhor unge ele para que ele se tornasse o rei de Israel. Mas meio em toda aquela situação, ele vivia em meio a uma guerra, ele vivia em meio a uma história de perseguição, porque Saul, né, ainda era rei daquele povo, mas Deus já havia ungido Davi. E então Davi, mesmo ali ainda sendo servo de Saul, ainda não tendo se apropriado do reinado, Deus começa então a mostrar evidências de que ele era com Davi, e isso tornou para Saul algo desagradável, algo que realmente pudesse mexer com todo o seu reinado, porque as pessoas começaram a reconhecer Davi, mulheres faziam cânticos a Davi, né? Todo aquele povo reconhecia que de fato o Senhor era com ele, né? E a Bíblia diz que todas as guerras que ele ia, ele tinha bom êxito. Então Saul, por conta de toda essa situação, ele tem o desejo de matar Davi. E é aí que entra Jonatas, né? Que se tornou seu amigo fiel, que se tornou seu intercessor, que se tornou aquele que queria proteger Davi. E por isso os dois a cada dia foram afinando ainda mais, estreitando ainda mais os seus laços de amizade, né? E a Bíblia diz que mais à frente, né, Jonatas tem um filho que é Mefibosete, e esse filho está numa terra que se chama Lodebar, uma terra do esquecimento, né? E em toda a história você vai perceber que Davi, Jonathan e Mefibosete foram pessoas ligadas uns aos outros, né, por causa do amor, mas hoje, né, eu não quero aqui falar acerca do Davi que prosperou, do Davi que alcançou o reinado, e o meu foco também não é falar sobre Mefibosete, aquele que foi convidado para sentar na mesa do rei, desfrutar de todos os benefícios do rei, de todos os favores do rei. Não que isso seja pecado, não que isso é errado, mas o meu foco de hoje é falar sobre Jonathan. E por isso, né, hoje quero falar onde estão os Jonatas. E para que você entenda, porque hoje eu quero falar acerca dessa história, né, dessa passagem da palavra do Senhor. Toda essa semana eu vinha orando, falando com Deus, né, qual seria o vídeo que eu iria gravar para esse final de semana. E então hoje, no meu devocional, eu comecei a ler um caderno que eu tenho, que eu faço anotações nele, né? Desde 2010 eu venho fazendo anotações nesse caderno de tudo que Deus fala ao meu coração, de tudo que Deus ministra na minha vida, né? Esse caderno, ele tem uma história. Em 2010 o Senhor levantou uma pessoa e ela me disse: Lilian, tudo que Deus falar ao seu coração, todas as experiências que você tiver com o Senhor, que você comece a anotar. E isso vai se tornar um memorial. Então, essa é a história desse caderno. E hoje, quando eu estava lendo ele, e quando eu cheguei no ano de 2016, eu me deparei com uma história da minha família,
E quando eu comecei a ler essa história, o Senhor começou a ministrar o meu coração, que essa seria a palavra. E então a história, né, ela envolve o meu marido e ela envolve um parente nosso, o qual eu não vou citar o nome, porque eu não pedi para ele uma permissão para dizer. Mas a história, ela tem um início, né, um início muito bonito, de algo muito poderoso, de algo que hoje eu quero ensinar para nós, de algo que hoje eu quero ministrar para nós, para que possamos aprender, né? O meu esposo, ele foi criado junto com esse parente nosso, ele era um rapazinho, e então os dois foram criando muitas afinidades a cada dia, e meu marido sempre ali ajudando ele, né? Sempre orientava ele, sempre fazia como se fosse um papel de um pai na vida dele, né? Então, todos esses anos, né, meu esposo ainda solteiro, ajudando ele, até que um dia ele se tornou um homem, e Deus o abençoou, e Deus o prosperou. E então, em 2007, eu e meu esposo tivemos a nossa filha, nos casamos em 2005, em 2007 meu esposo tivemos a nossa filha, nossa primeira filha. E então, desde quando a nossa filha nasceu, esse nosso parente começou a abençoar a nossa filha. E sempre ele vinha, trazia valores, né, em dinheiro para ela, e isso com muita frequência. E até que um dia, né, que foi bem nesse ano de 2016, eu comecei a perguntar para o Senhor, né, por quê? Por que que ele tinha, né, essa frequência de ofertar na vida da minha filha? E então Deus, ele me disse algo, né, que eu quero até dizer para você hoje, né, porque isso foi algo anotado. Então Deus me disse assim: nenhuma bondade é esquecida quando se faz com o coração correto e com a motivação certa. Eu nunca me esqueci dos atos de bondade do seu marido. Ele pode ter esquecido, mas eu não. Então, o seu parente tem dado valores à sua filha, porque ela está no lugar de Mefibosete. E porque ele está demonstrando toda a gratidão por tanta bondade que o seu marido teve para com ele. Sabe, queridos, hoje eu falo um pouco sobre essa história, porque isso foi algo que mexeu muito ao meu coração. Porque quando essas sementes foram lançadas pelo meu marido na vida desse nosso parente, foi em 1994. E eu tenho certeza de todo o meu coração que elas realmente foram plantadas, voltadas com recompensas no Senhor, e não em recompensas humanas. Mas é inevitável, querido, quando você faz de todo o seu coração, é inevitável que o Senhor não venha até você e não retribua a você e aquele que faz parte da sua vida. E hoje, né, eu falo para você dessa história, querido, para que você entenda, né, que ainda hoje Deus está buscando por Jonatas, que ainda hoje Deus está atrás de Jonatas, sabe? Falar disso é algo que mexe muito comigo, porque a cada dia você vai conhecendo o Senhor e você vai aprendendo que Deus, ele tem sim prazer em te abençoar. A Bíblia diz que Deus tem prazer em nos abençoar. Mas o maior foco de Deus, querido, não é que você seja só abençoado, mas é que você aprenda a abençoar pessoas. Sabe, querido, nessa época que meu marido abençoou esse nosso parente, ele tinha vindo da sua terra natal. Ele estava longe da sua mãe, dos seus irmãos. E nem isso fez com que ele deixasse de abençoar alguém, deixasse de ajudar alguém, deixasse de instruir, de orientar alguém, querido. Hoje estamos vivendo num tempo de crise, né? E a palavra crise, ela no mandarim, ela se refere a dois algarismos, que quer dizer perigos e oportunidades. E então, querido, naquele tempo era um tempo de perigo para o meu marido. Era um tempo de incertezas, distante da família, distante da sua terra, mas ele abraçou a oportunidade de abençoar aquele rapaz, de poder acrescentar algo na vida dele. E hoje, querida, eu digo para você, estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de perigos, mas é um tempo de oportunidade, querido. E Deus está buscando por mim, e Deus está buscando por você, para que se levante os Jonatas. Sabe, eu não estou dizendo que é pecado você ser abençoado, você alcançar uma posição de destaque, de rei como Davi. Eu não estou te dizendo que é pecado você sentar à mesa como Mefibosete, desfrutar dos favores do rei. Mas eu estou te dizendo, querido, que o tempo hoje é de ser Jonathan,
é de ser Jonathan na vida de alguém, é de você orientar alguém, de você instruir alguém, é de você abençoar alguém com aquilo que você já tem, querido. Porque às vezes nos deparamos com a nossa vida e buscamos ter recursos para fazer para alguém. Querido, eu quero te dizer, você pode abençoar alguém com tudo aquilo que existe dentro de você, não com aquilo que está nas suas mãos. Porque a Bíblia fala lá no capítulo 18, versículo 1, que quando Davi estava conversando com o pai de Jonatas, Jonatas o amou a tal ponto como se fosse a sua própria alma. Sabe, querida, a intercessão de Jonatas só veio sobre a vida de Davi, porque Jonatas primeiro manifestou amor. Você nunca vai abençoar alguém, ajudar alguém, se você por ela não manifestar amor. E agora eu te digo, querido, como você pode amar alguém que você nem conhece? Como Jonatas amou Davi pela primeira vez. Isso só é possível, querido, quando você se volta para Deus. E quando você pede por Ele, para que Ele te batize com o amor que vem dos céus. Sabe, durante 2 anos da minha vida, eu orava todos os dias para que Deus me batizasse com esse amor. O amor que viesse dos céus. Um amor que não olha para quem e nem o que vai receber após atos de bondade, querido, mas um amor que viesse abençoar aquele que precisasse. E é isso que eu quero hoje deixar para você, querido. Que você seja esse Jonathan que Deus pode contar nesse tempo que se chama hoje. A oportunidade é hoje, os perigos existem sim, querido. Jonatas correu muitos perigos em interceder e ajudar Davi, porque ele teve que afrontar o seu próprio pai, ele teve que bater de frente com o exército do seu próprio pai correndo perigo de vida, mas, querido, ele aproveitou a oportunidade. E por isso o filho dele, querido, passou anos e anos. O filho dele pôde desfrutar de tudo aquilo que o pai dele plantou. Sabe, a minha filha desfrutou anos e anos, até hoje tem desfrutado, querido, disso, que o pai dela plantou em 1994. Eu digo para você, querido, você nunca sabe onde a sua semente pode chegar. Você nunca sabe o que ela pode fazer na sua vida, na sua família, na vida daqueles que cercam você. O foco não é você fazer para receber, querido. O foco é você ser alguém que abençoa alguém. Que você seja um Jonathan nessa geração. Que você seja um Jonathan nesse tempo que se chama hoje. Estamos vivendo os dias de crises, dias de perigos, mas é um dia de oportunidade. Uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você. Querido, chegou o tempo de nós não voltarmos o nosso coração para as bênçãos, para títulos, para ocupar um lugar de destaque, de reinado, e nem para nos voltarmos para querermos assentar e desfrutarmos de recursos do rei. Eu não estou dizendo que nada disso é errado, eu não estou dizendo que isso é errado, querido. Mas o tempo hoje não é esse, o tempo hoje é de ser Jonathan. E Deus está clamando por mim, por você. O tempo é de ser Jonatas. Que você se aliste nesse exército, que o próprio Jonathan se alistou e intercedeu por Davi. E então Davi pode assumir o reinado e o seu filho Mefibosete pode ser abençoado. Querido, que você fique com essa palavra e que você entenda que do que mais que receber, melhor é do que receber é ajudar, porque Jesus disse isso. Melhor do que receber é ajudar. Sabe, melhor do que receber é dar. Que você entre nesse lugar, querido. Que você se levante como o Jonatas nesse dia. Amém?